Se as bolsas da Europa e dos Estados Unidos tiveram uma sexta-feira para se recuperar, sorte a delas, os investidores por lá não têm o risco fiscal brasileiro latejando na cabeça. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de outubro de 2020, em que o Ibovespa caiu na contramão das bolsas principais do mundo, 0,75%, diminuindo a alta na semana para 0,85%. Enquanto isso, o dólar aqui no Brasil, ao longo da semana, subiu mais de 2%, 2,12%, hoje mais 0,30%, encerrando a semana aos R$ 5,64. Foram 4 sessões de alta no câmbio por aqui. Como eu dizia, lá fora foi um dia de recuperação. Vou começar aqui pela Europa. Se ontem a pandemia pegou firme nos ânimos dos investidores, trazendo pânico com a nova onda de contágio na Europa ganhando força, a Alemanha se juntando aos outros grandes centros econômicos de lá, como Itália, Espanha, França, Reino Unido, batendo o recorde diário de contágio pela Covid-19, hoje, não que esses recordes tenham sido totalmente abandonados, mas uma notícia serviu para trazer algum tipo de alívio às preocupações em relação à Covid-19. O laboratório Pfizer, americano, estaria se encaminhando para pedir uma autorização emergencial às autoridades americanas e, caso isso de fato aconteça e a Pfizer consiga essa autorização, com seus testes de eficácia e segurança sendo bem-sucedidos, entre novembro e dezembro, se tudo correr de acordo ao menos com esses rumores, americanos já podem começar a tomar vacina, o que abre perspectiva também para o restante da população mundial começar a ser imunizada, o que traz uma perspectiva muito boa. Ações lá na Europa, onde está rolando temporada de balanços também, subiram bem hoje. Desconto de ontem foi aproveitado nessa sexta-feira. Lá nos Estados Unidos, o dia terminou não com tantos ganhos como foram apresentados ao longo do dia. O Nasdaq acabou embicando para baixo, mas o Dow Jones pelo menos conseguiu interromper uma sequência de 3 sessões em baixa, com números surpreendentes, sobretudo do varejo. O varejo nos Estados Unidos veio um crescimento em setembro de 1,5%, esperava-se bem menos que isso, 0 e tantos por cento, uma expectativa bastante superada para melhor lá nos Estados Unidos, que ajudou os índices por lá a operarem a maior parte do tempo no azul, acabaram entregando ouro no final do dia. Afinal de contas, tem eleição pela frente por lá, incertezas por esse flanco e, em paralelo a isso, você já deve estar cansado de ouvir aqui no nosso saldo do dia, tem a novela entre democratas e republicanos que não conseguem entrar em consenso. Já faz quase 4 meses por um pacote fiscal que ajude a acelerar a recuperação por lá. O Banco Central dos Estados Unidos, de novo, seus representantes ao longo da semana bateram nessa tecla, como vem batendo ao longo de todos esses meses. Não vai adiantar só juro baixo, injeção de dólares. É preciso a política se mexer e aprovar novos gastos. É preciso a Casa Branca botar a mão no bolso. Caso contrário, e usando aqui palavras que já foram usadas pelo Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central americano, um cenário sombrio se desenha sem isso, de acordo com ele, sobretudo aos americanos em maiores dificuldades financeiras. Aqui no Brasil, como eu dizia, tem esse risco fiscal que segue incomodando. Uma calmaria aí, na verdade, quase completou 2 semanas aqui no Brasil. A semana passada foi de calmaria, a maior parte dos dias por aqui foi de calmaria política, ao menos no que tange o risco fiscal. Dinheiro na cueca não pode
dizer, não pode tá aqui para negar que tenha sido uma calmaria total, mas ao menos no que tange o risco fiscal, aparentemente tinha um alinhamento melhor, tinha parado de sair aqueles ruídos pelos furatetos, né, como costuma dizer o ministro Paulo Guedes, embora quando não tinha calmaria ele também tenha colaborado com essa não calmaria, propondo pedaladas fiscais, mas enfim, essas coisas todas tinham saído da pauta, todo mundo estava mais ou menos alinhado ou quieto, inclusive nesses dias teve pazes feitas entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, que vinham trocando ofensas pelo Twitter, pela imprensa, uma união aí, segundo eles, formada em nome da responsabilidade fiscal, mas o vice-presidente da República, Milton Mourão, tratou de trazer todo mundo para a realidade. Ele disse ontem que não vê problema algum em romper teto para fazer o Renda Cidadã. O problema é o seguinte, né? Ninguém em sã consciência, em sã sabedoria da realidade social do Brasil, realidade econômica real do Brasil, pode imaginar que a economia brasileira vá sair do buraco caso a sua população mais pobre, maioria da população do Brasil, fique ainda mais pobre. Ou seja, o Renda Cidadã de fato faz sentido não só pelo aspecto econômico olhado mais pelo mercado, trajetória da dívida, mas pelo aspecto social e humano. Faz sentido, sim, atender a esses brasileiros. O problema é que o Brasil tem um problema fiscal muito anterior. A crise que foi agravado. Nessa crise, a dívida pública dos 75% do PIB, equivalente a 75% do PIB no ano passado, nesse ano, salta muito provavelmente pela primeira vez na história deste país, nunca antes na história do Brasil, salta para 100% do PIB, 3 dígitos. Com isso, o investidor fica com medo aí de um calotinho do governo no médio e longo prazo, e o governo começa a enfrentar dificuldades para se financiar, é isso que começa a passar pela cabeça do investidor. Aí, meu amigo, boa parte das ações ligadas ao ciclo doméstico embicaram para baixo, seguraram o Ibovespa lá, e para ser justo aqui, a Petrobras também deu uma baita ajuda, muito embora lá na Europa tenha tido algum ânimo com as vacinas, nos Estados Unidos também. Preço do dólar, diante da instabilidade trazida pela pandemia, teve um dia de baixas, a Petrobras acompanhou uma queda forte ali na casa dos 2%, puxou também para baixo o Ibovespa e todos os bancões patinaram entre 2% e 3%, bancões que representam 18% da carteira do Ibovespa, Petrobras 9%. É nesse clima que a semana acaba aqui no Brasil e eu te convido desde já a bater um papo comigo na próxima semana, mas não só comigo, às 8h30 da manhã, no Abrindo os Trabalhos, programa que dá a largada no mercado financeiro aqui no Valor Invest. Eu converso com a Betina Roxo, estrategista-chefe da Rico Investimentos, converso também com Marcos Vinícius Gonçalves, ele é diretor financeiro, presidente aqui da Franklin Templeton. No Brasil, a gente conversa sobre isso tudo, né? Risco fiscal, mas sobretudo sobre a cena internacional na reta final das eleições americanas. A depender de Biden ou Trump muda tudo e a depender da configuração do Congresso americano vai ter bola dividida no Senado ou democrata ou republicano e no Congresso ou democrata ou republicano, ou vai ser só republicano ou vai ser só democrata, e isso é um ponto que tem sido de muita atenção do mercado. A gente, claro, acaba dando mais atenção para a disputa presidencial, mas é essa expectativa que está ajudando a fazer preço para cima ou para baixo nas bolsas do mundo. Muda tudo no mundo dependendo de quem for o presidente americano, muda tudo na economia mundial, na economia brasileira e para o seu bolso. Então, o nosso convite fica aqui. Te encontro às 8h30 da manhã, nessa próxima segunda-feira, no canal do Valor Invest, no YouTube, no Facebook e lá no nosso Twitter também.
Um grande abraço para você. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do site. Nos falamos na segunda-feira. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Tchau.